Mas ter o Gabigol no banco era até para muitos treinadores um incômodo, porque era sempre o primeiro nome, não é, Dona? Pedido pela torcida. Mas eu acho que se fosse um jogo no Rio, a recepção para ele ia ser pior. Ia ser pior, é verdade. E é um jogo, não é festa, porque o Flamengo tem a vantagem. O placar é baixo. Mas é uma vantagem, uma margem pequena, Mar. O placar é baixo, 1-0 apenas. A gente vai lembrar, eu acho que o Flamengo passa. Em cima disso, e aí estava se dizendo que o Cruzeiro monitorava o Gabigol. Isso que o Cruzeiro monitora o Gabigol, desde a chegada do Alexandre Matos, tem sido falado, né? Porque é a cara do Alexandre Matos querer trazer jogadores de grandes nomes pelos clubes onde passa. E o Tite deve estar pensando o seguinte, que legal, né? Tava tudo indo bem, 2 partidas com atuações convincentes. Certeza. E agora eu vou ter que administrar mais um pepino. E a decisão do treinador, se ele vai colocar o Gabigol à disposição, o fato é que ali no banco de reservas vai ter que encarar o torcedor. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Já estava com saudade do Mengão, cara? Então é o seguinte, Flamengo viaja hoje para Manaus para jogar contra o Amazonas amanhã. É isso aí. Amanhã tem Amazonas e Flamengo às 9h30 da noite. Separei aqui 2 cortes para vocês. Um do jogo aberto da Band e um corte do Sport Center com muitas informações do nosso Flamengo. Será que o Tite vai escalar o Gabigol? Será que ele vai ficar no banco? Será que ele será vaiado, cara? Tudo isso aqui e agora. Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Temos aqui também no final do vídeo muitas informações especiais para você de tudo que aconteceu no Flamengo de ontem para hoje, tá bom? Tem renovação de contrato, tem prováveis escalações e muito mais. E hoje temos 2 jogos de Copa do Brasil. Às 7h30 da noite tem Bragantino e Souza e às 21h30 tem Vasco e Fortaleza. Tem Série B e tem Série D também do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui para o vídeo. As imagens são da Band e também da ESPN Brasil. Links na descrição como crédito. Simbora. Vamos falar de Flamengo. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Mengão venceu o Amazonas, mas placar apertado, 1-0, jogou mal. Vaias do torcedor, tanto pro time e principalmente pro Tite. Agora tem o jogo de volta na casa do adversário. E a pergunta que fica é a seguinte: Gabigol vai para essa viagem, deve ser relacionado. Como será a relação dele com o torcedor depois do episódio da camisa do Corinthians? Ai, papai, não sei como que vai ser não, hein? E aí, comentem. O Flamengo entra em campo diante do Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil. No primeiro confronto, vitória rubro-negra por 1-0, em um jogo que ficou marcado pelas vaias direcionadas a Tite. Homenagens ao Tite no primeiro jogo, O primeiro jogo foi um jogo difícil, onde o adversário soube suportar ali a nossa pressão. O tempo passou e muita coisa mudou desde o primeiro jogo entre Flamengo e Amazonas há exatos 20 dias. A equipe rubro-negra vem de 2 boas vitórias contra Corinthians e Bolívar. Além disso, não sofreu gols. E a boa atuação dentro de campo fez com que o torcedor se empolgasse com o time novamente. Apesar do bom momento, é hora de pés do chão. A gente tenta sempre ir do nosso máximo, só que futebol a gente tem que ser realista. Hoje, às vezes, existe aquele momento ali que dá aquela oscilada, mas a gente tenta voltar aos trilhos o mais rápido possível. Estamos no trilho agora, mas como eu sempre falo, humildade, pezinho no chão, porque tem grandes coisas aí pra gente aí. Para o jogo de amanhã, o técnico Tite tem um desfalque certo. Léo Pereira, com uma lesão na coxa, está fora. Léo Ortiz deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. No gol, Matheus Cunha começa na vaga de Rossi. Apesar de ter viajado com a delegação, Eric Pulgar deve começar no banco, assim como o Gabigol. Depois de dias turbulentos após o vazamento da foto de Gabi com a camisa do Corinthians, o Flamengo tenta reencontrar o equilíbrio para se afastar de qualquer possibilidade de crise. E o Tite deve estar pensando o seguinte, que legal, né? Tava tudo indo bem, 2 partidas com atuações convincentes. E agora eu vou ter que administrar mais um pepino. E a decisão do treinador, se ele vai colocar o Gabigol à disposição, o fato é que ali no banco de reservas vai ter que encarar o torcedor. Tem muita gente torcendo para o Flamengo
lá é onde vai ser o jogo, não é na Arena da Amazônia. Agora, eu pergunto para você o seguinte: como gerir essa situação não só nessa partida, mas a partir de agora? Da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. Tanto é que a punição veio, que é a questão de tirar o número 10, né, do Gabigol. O pedido de desculpa do Gabigol também já veio. A gente pode questionar se foi verdadeiro ou não. Eu não senti verdade no pedido de desculpa dele, mas pode ser que tenha gente dentro do clube que tenha visto verdade no pedido de desculpa dele. Mas eu acho que a melhor maneira do Tite, direção, enfim, Flamengo como equipe, gerenciar essa situação é agindo naturalmente. Agora a gente vê que ele vai ter que não só se explicar como ele já fez, mas vai ter que jogar bem. E faz tempo que o Gabigol não é aquele jogador tão efetivo, decisivo, várias vezes entrando na segunda etapa. Ok, teve o problema do doping, não participou de alguns jogos, mas está na hora também dele mostrar aquele potencial que todo mundo conhece. O melhor pedido de desculpa dele vai ser jogando bem, fazendo o gol. Aí vai ser o melhor pedido de desculpa para ele de cara ao torcedor do flamenguista. Mas vai ser interessante ver a reação da torcida com o Gabigol neste jogo de Copa do Brasil. Agora, ontem o Renato Gaúcho deu uma entrevista para o canal Sport TV e lá ele sugeriu que, de repente, poderia ser pensada a possibilidade dos times do Rio Grande do Sul na Série A não serem rebaixados, por conta das dificuldades, do atraso na preparação física, na interrupção das atividades, e ele deixou no ar essa chance. Será que isso é possível? Duvido. Agora tem o Flamengo. A gente dá sequência ao programa com o Pedro Henrique Torre, porque o Flamengo embarcaria ou vai embarcar, ou já embarcou, para Manaus, onde amanhã joga a partida decisiva na Copa do Brasil. Pedro. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí, para você, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Ainda vai embarcar, finalizando a preparação lá no Ninho do Urubu, e depois os jogadores, aquele almoço e tudo mais, depois seguem para cá, para o Galeão, no Rio de Janeiro. Vai ter a porta, o salão de embarque ali, salão especial, não passam aqui nesse lugar comum a todos, é um lugar mais especial. A gente vai lá acompanhar onde os jogadores do Flamengo, a delegação, vai embarcar, e aí aquele holofote de sempre em cima do Gabigol, né? Ele acabou se colocando no holofote depois de vestir a camisa do Corinthians, toda aquela polêmica, a torcida num jogo de basquete protestando, enfim, vamos acompanhar como é que vai ser. Ele também deu uma entrevista com pedido de desculpas, admitindo que no primeiro momento tinha até falado que não tinha vestido a camisa do Corinthians, mentiu, mas depois deu o braço a torcer, enfim, vamos acompanhar esse embarque do ex-camisa 10 do Flamengo, agora camisa 99, do restante da delegação para esse confronto com o Amazonas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, um resultado bem apertado, né? Então o Flamengo precisa de um empate, mas é um resultado ainda apertado para jogar lá na Arena Amazônia. Então o Flamengo vai com essa delegação sem o Léo Pereira, que está lesionado, fica fora dessa partida, e aí o Tite vai reeditar uma dupla conhecida dos torcedores do Bragantino, Fabrício Bruno e também o Léo Ortiz. Vai ser essa dupla de zaga do Flamengo para esse confronto lá em Manaus. O Matheus Cunha volta ao gol, porque é o goleiro das Copas. O Rossi dá aquela segurada tradicional. Então o Flamengo vai preparado para essa partida, mas o holofote sempre em cima do Gabigol. E agora, há poucos segundos, Bruno, o Flamengo informou, na verdade, que renovou o contrato do atleta Igor Jesus, volante da base, até dezembro de 2027. Então a gente vai ficar por aqui, acompanhar e mais tarde trazer toda essa informação do embarque do Flamengo. Fica a expectativa pela recepção também, em especial sempre ao Gabigol, diante de todo esse clima rubro-negro com a torcida lá em Manaus. Um abraço. É sempre uma atração, né, Pedro? Outro abraço aí para você. Quando o Flamengo desembarca, é sempre, claro, uma festa muito grande em qualquer lugar do país ou até do mundo, porque a gente viu isso até nos Estados Unidos, né, na primeira parte ali da temporada ou na pré-temporada. Mas ter o Gabigol no banco era até para muitos treinadores um incômodo, porque era sempre o primeiro nome, não é, Donan? Pedido pela torcida. Mas eu acho que se fosse um jogo no Rio, a recepção para ele ia ser pior. Ia ser pior, é verdade. Que quando quebra lá fora é melhor, né? Lá fora o torcedor fica mais carente, não tem tanta oportunidade de ver o Flamengo, de ver um ídolo como o Gabigol. Então acho que a recepção pode ser um pouco mais amena, um pouco mais tranquila. O rubro-negro lá talvez ainda esteja recebendo o Gabigol dos gols decisivos na Libertadores, por exemplo. Não sei se vai morrer de amores, mas não vai ser tão hostil
como eu acho que vai ser quando ele pisar no Maracanã. Eu acho que ele vai sofrer algo que ele nunca, né, tinha vivido com a camisa do Flamengo nesse momento. O rubro-negro de lá também é apaixonado pelo Flamengo e também é um torcedor... O Flamengo é muito diferente, né? O país tem essa relação com o Flamengo em diversos pontos diferentes. Eu não estou falando com... Eu entendo o que você está querendo dizer, dona. O torcedor de lá, ele sabe o que está acontecendo. Claro. Mas como ele não vê o Flamengo com tanta frequência, então tem talvez ali uma permissividade para ainda ter em primeiro ponto as boas lembranças do Gabigol. É lógico que ele, o torcedor de lá, também coloca o Flamengo acima de tudo. Claro. Sim. É óbvio, não vai colocar nenhum jogador acima do clube. Mas talvez esse... Bom, como foi recentemente, não foi em Aracaju que o Flamengo jogou a partida ali do Campeonato Carioca também. O Gabigol, inclusive, marcou, né? E a atração ali no time reserva, ter o time reserva foi uma atração porque era um Bruno Henrique e Gabigol jogando. É porque é um evento mais raro e é muito simbólico você ver esses caras que têm uma história gigantesca com a camisa do Flamengo. Então, eu tô curioso para entender como é que vai ser essa reação, mas tenho certeza que vai ser uma reação um pouco mais tranquila do que ele vai ter que viver no Maracanã. E é um jogo, não é festa, porque o Flamengo tem a vantagem. O placar é baixo. Mas é uma vantagem, uma margem pequena, Mar. O placar é baixo, 1-0 apenas. A gente vale lembrar, eu acho que o Flamengo passa, mas vale lembrar que quem tirou a invencibilidade do Santos foi o Amazonas. Então, assim, não dá para falar assim, já tá... Não, tem que jogar. Sim. Tem que fazer as coisas direitinho. Mas o técnico é muito sério e o time é muito bom, né, Bruno? Então, os indícios são muito claros que o Flamengo vai passar. No primeiro jogo, né, pra cá, o Flamengo melhorou. Evoluiu, um outro cenário. Foi muito bem contra o Corinthians e contra o Bolívar. Se seguir nessa toada, tem tudo para sacramentar a sua classificação. Um pouco antes do jogo da semana anterior, eu falei com o Adilson Batista, que é o técnico do Amazonas. E o que ele comentou foi, eu vou incomodar o máximo que eu posso. E ele incomodou. Foi apenas 1-0. Bom, o Cruzeiro, Vitória Leite, pode de repente ser também a nova casa do Gabigol, mas isso a gente fala mais pra frente, tá? Você já explica pra gente essa questão envolvendo o atual atacante, camisa 99 do Flamengo. O fato é que tá todo mundo aí não esperando nesse momento o Gabigol, mas esperando... Eu mandei uma mensagem pra ele, né, Bruno, porque as notícias estavam esquentando em cima disso, e aí tava se dizendo que o Cruzeiro monitorava o Gabigol. Isso que o Cruzeiro monitora o Gabigol, desde a chegada do Alexandre Matos, tem sido falado, né, porque é a cara do Alexandre Matos querer trazer jogadores de grandes nomes pelos clubes onde passa. Foi assim aqui no Cruzeiro também, quando chegou em 2012, que tentou reformular aquele elenco totalmente vencedor do Cruzeiro, mas assim, conversando com o Pedrinho ontem, ele disse, olha, o Gabigol é muito caro pra gente nesse momento. Também conversei com o staff do Gabigol, que falou que também é um momento para ter muita cautela com as coisas, que eles não estão conversando em negociação, não estão em negociação com ninguém, que a única negociação nesse momento que acontece é pela renovação do Gabriel com o Flamengo. Então, apesar de ter muita gente de olho no mercado, pelo que o Pedrinho me falou ontem, o valor é muito alto nesse momento. Ainda assim, o Matos está de olho em outras pessoas, outros jogadores. Tem um jogador que é muito marcante do Alexandre Matos, que é o Keno, né? O Keno tá no Fluminense, o Keno veio pro Atlético Mineiro quando o Alexandre Matos estava como diretor executivo, também foi pro Palmeiras quando o Alexandre Matos estava por lá, na época ele estava no Santa Cruz, o Keno, então assim, pode acontecer também essa vinda do Keno. Teve até uma especulação por Coutinho, teve uma procura, sim, por Coutinho, e aí tem mais outros jogadores que aparecem nessa lista aí, Mina, Cuejar, então assim, é uma postura totalmente diferente da SAF do Ronaldo, que falava sempre na questão do orçamento, de cuidar um pouco da casa nessa questão do valor, e agora olhando mesmo em nomes possíveis para aumentar o patamar de competitividade do Cruzeiro e tentar voltar a disputar títulos o quanto antes. Bruno? Claro que o cruzeirense espera ansioso também por essas informações e essa questão envolvendo o Gabigol, né? A Vitória traz pra gente que neste momento, não sei se é parte da negociação. Pode ser uma estratégia também, né? Ele falar que não tem dinheiro, né, Dona? Se ele sinaliza para o mercado, opa, a gente tem dinheiro, aí tudo começa a ser um pouco mais caro, também vai um pouco da malandragem. Eu acho que a situação do Gabigol é a seguinte, muita gente está observando ali, está monitorando. Se pintar a possibilidade de negócio, acho que não só o Cruzeiro, mas outros clubes vão, né, manifestar o interesse, porque apesar da fase ruim do Gabigol, abaixo desde o ano passado, é o Gabigol. Um jogador que jovem ainda. É jovem,
é um goleador histórico da geração dele no futebol brasileiro, não só no Flamengo, mas na época dele de Santos. É um jogador com talento, um jogador que te entrega, né, uma imposição até no mercado. E apesar da contratação do Dineno, que eu considero um bom camisa 9, cara até que solucionou um pouco ali, o Gabigol é mais jogador. E o Gabigol acho que se encaixa bem também com essa agressividade maior que o Cruzeiro quer montar. Não dá. Não dá para comparar, né? Assim, até característica diferente também. O Dineno é um cara que... Bom, volta no tempo. A temporada passada o Cruzeiro não fazia gol. Então fazia muito sentido buscar um centroavante, né? Até na temporada passada a gente falava do Edu anterior. Por que saiu? E o Edu acabou fazendo gol importante pelo Coritiba, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente fala em Cássio, quando a gente cita o nome do Gabigol, a gente cita o nome do Coutinho, a gente está falando de uma nova era, de um novo momento, de um caminho completamente diferente que o Cruzeiro está pensando em traçar. Mesmo que Coutinho e Gabigol não estejam longe de ser uma certeza, de ser especulação. É muito diferente do perfil das outras contratações. E eu vi ali atrás da Vitória o Rodrigo Genta, o maior cruzeirense que eu conheço na história da Terra. E lembrando, claro, que o Gabigol ainda aguarda o julgamento que acontece na Corte Arbitral do Esporte sobre a possível ali fraude no exame antidoping, né? Então, quem quer contratar o Gabigol, quem está de olho, também aguarda essa decisão lá sobre a possibilidade dele ter a suspensão mantida ou até ampliada, ou, claro, ser absolvido também. Vamos lá então para as últimas notícias do Flamengo, que renovou o contrato de 2 jogadores. Flamengo renova contrato com Igor Jesus até o fim de 2027, depois de uma longa negociação que começou no início do ano. O Flamengo renovou com Igor Jesus e anunciou um novo vínculo com duração até o fim de 2027. O contrato foi assinado pelo volante nesta terça-feira, ao lado do vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel. A joia de 21 anos ganhou uma valorização no clube. Igor Jesus subiu para o profissional na temporada passada e soma 29 jogos no time principal. Ele começou a conquistar espaço ainda no fim da passagem de Jorge Sampaoli e ganhou moral internamente com Tite, que o aproveitou nas ausências de Eric Pulgar e Alan no início do ano. Outro jogador que renovou com o Flamengo foi o Verton. O Flamengo também anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do Verton até o fim de 2026. O atacante tem 20 anos e é formado no clube. Ele chegou a ter interesse, né, do Santa Clara de Portugal, porém as negociações não avançaram. E a provável escalação do Flamengo, você já sabe qual que é? Tem novidades, hein? Escalação do Flamengo, Matheus Cunha e Léo Ortiz serão novidades. O Flamengo encerrou na manhã desta terça-feira, em treino fechado no Ninho do Urubu, a preparação para enfrentar o Amazonas amanhã às 21h30, horário de Brasília, na Arena da Amazônia. Jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O time terá 2 novidades para a partida, Matheus Cunha e Léo Ortiz. Com lesão na coxa esquerda, Léo Pereira desfalca, a equipe será substituído por Léo Ortiz. E no gol, Matheus Cunha entra no lugar de Rossi, como combinado anteriormente. Ele tinha combinado com o Tite, que jogaria a Copa do Brasil, né? Então, o Tite vai manter ele no gol. A outra possível novidade seria o retorno de Eric Pulgar, mas o volante chileno está sem ritmo após recuperar de lesão no tornozelo esquerdo. Com isso, o Alan deve ser mantido no time titular. Então a escalação provável é essa aqui, Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Pedro e Cebolinha. Beleza, galera? Gostaram das últimas informações? Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Saudações rubro-negras! Fui!